In the Industrial Revolution, machines competed with humans mainly in physical skills, but not in mental and cognitive skills. Now machines are competing with us in mental skills. O homem possui dois tipos básicos de aptidão, a física e a cognitiva. Explicando de uma forma bem simples, as aptidões físicas nós utilizamos para executar as tarefas que nos exigem força física e movimento. Já as aptidões cognitivas são para aquelas tarefas que exigem ações como analisar, reconhecer, decidir. Com a chegada da primeira revolução industrial, as máquinas começaram a substituir o homem e a margem de erro que implica na perda de dinheiro foi extremamente reduzida, porque as máquinas são muito mais precisas do que nós humanos. Mas além disso, elas também proporcionaram um grande aumento na produção e um menor custo, haja vista que elas são muito mais rápidas do que nós e não exigem remuneração, nem aumento de salário, não fazem greve, não tiram férias, toda aquela história, né? Então, um bom exemplo disso, um exemplo clássico, é o tear mecânico, que substituiu a produção doméstica têxtil. Então, durante um bom tempo, durante muitos anos, a substituição do trabalho humano pelo da máquina ficou restrito apenas às tarefas que exigem aptidão física, sendo que as que exigem aptidão cognitiva ficou sendo de exclusividade do homem. Só que essa história começou a mudar com a terceira revolução industrial, que introduziu a questão do computador, a computação. Então as máquinas saíram de um nível de total falta de inteligência e entraram no incrível processo de evolução por meio do qual o homem foi tornando elas cada vez mais inteligentes. E nós sempre encaramos isso de uma maneira muito normal e muito tranquila, porque nós estamos acostumados a pensar que toda inovação tecnológica ela é para o nosso bem, é para o melhor das nossas vidas. E não conseguimos ver esse paradoxo de que quanto mais o homem torna a máquina inteligente, maior é o declínio da sua supremacia diante dela, desse processo de declínio que já começou. Até pouco tempo atrás, o reconhecimento facial era uma tarefa que nem mesmo os computadores mais poderosos do mundo poderiam realizar. Isso era tido como um tipo de trunfo do homem diante da máquina, porque até uma criança, um bebê, consegue realizar tal tarefa. Só que os programas de hoje, eles conseguem fazer um reconhecimento facial com muito mais precisão e com muito mais rapidez do que nós, humanos. A empresa chinesa de tecnologia Yitu Technology desenvolveu um sistema baseado em inteligência artificial chamado Dragonfly, que é capaz de encontrar uma pessoa em questão de segundos, analisando até 2 bilhões de imagens. Ele é tão poderoso que pode reconhecer pessoas mesmo usando disfarces, ou através de imagens de 30 anos atrás. Inicialmente, o Dragonfly foi conectado a todas as câmeras do metrô de Xangai. E em 3 meses, já identificou mais de 500 criminosos. É claro que o aparecimento dessa poderosa ferramenta custou o emprego de muita gente, que antes trabalhavam para fazer esse tipo de análise. A intenção do governo chinês é conectar esse programa a todas as suas câmeras que estão espalhadas no país, de forma a identificar as pessoas que são suspeitas ou acusadas de algum crime. Infelizmente, nós sabemos que nessa lista não estão apenas os criminosos, né? Mas também estão os dissidentes e ativistas políticos, as minorias étnicas, os cristãos e todos aqueles que são considerados inimigos do Estado chinês. A quarta revolução industrial, ela também tem o nome de Indústria 4.0. E esse nome surgiu de um projeto de alta tecnologia na Alemanha, iniciado em 2013, que busca levar a toda a produção industrial alemã a uma total independência da mão de obra humana. É claro que a tendência de todas as nações é seguir pelo mesmo caminho, sempre buscando maior produtividade, maior qualidade do produto e menor preço, menor custo. Uma das cadeias produtivas mais automatizadas é a de montagem de automóveis. Mesmo o Brasil ainda estando muito atrás em termos de indústria 4.0, podemos constatar vários casos onde a automação já se torna bem presente.
Um exemplo é a fábrica da Fiat Chrysler em Pernambuco, que utiliza 700 robôs, sendo que 18 deles são capazes de aplicar até 100 pontos de solda em 1 minuto. E outro exemplo é a nova fábrica de solda de cabinas que a Scania inaugurou recentemente, no final de agosto agora desse ano, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A fábrica já nasceu segundo o conceito da indústria 4.0, onde as soldas são realizadas a laser e executadas exclusivamente pela precisão de 75 robôs. Ou seja, o homem não põe a mão nesse negócio. Agora vamos para o setor varejista e de distribuição. Em um futuro não muito distante, a maioria dos bens de consumo poderá ser encomendada online e entregue por veículos autônomos ou drones. E os gigantescos armazéns nos quais as mercadorias estão armazenadas poderão ser quase inteiramente automatizados. A Amazon é uma das principais empresas que já está pondo isso em prática. Ela possui 45 mil robôs espalhados e já começou a fazer entregas em alguns locais dos Estados Unidos por meio de drones que utilizam a inteligência artificial. Além disso, no começo desse ano de 2018, a Amazon inaugurou em Seattle, Estados Unidos, a sua primeira loja de conveniência sem checkout. Ou seja, você não precisa de passar por um caixa para pagar pela mercadoria. Essa loja recebeu o nome de Amazon Go. A única coisa requerida para você poder entrar na loja é que você esteja com um celular que possui instalado a aplicação da Amazon Go. Então, logo que você entra na loja, o seu telefone é escaneado e a partir de então um verdadeiro exército de câmeras espalhadas pela loja irá rastrear todos os seus movimentos. Os algoritmos de reconhecimento facial, corporal e de objetos permitirão que o sistema detecte sua compra no momento em que você tira o produto da prateleira e o coloca na sua bolsa ou numa sacola, uma cesta. E caso você queira devolver o produto, a hora que você põe ele na prateleira novamente, o sistema vai lá e faz o estorno daquele produto da sua conta. Quando você terminar de pegar tudo, o que você precisa fazer é apenas sair da loja. O sistema então vai fechar a sua conta e vai já lançar na sua próxima fatura do seu cartão de crédito, porque lá na aplicação que você baixou, você já vai ter que cadastrar o número do seu cartão de crédito. A única interação que você pode ter com um humano nessa loja são as aleatórias verificações que um funcionário faz para saber se o sistema está funcionando corretamente e no caso de você ter comprado alguma bebida alcoólica, que sempre ele deve olhar. Por enquanto é assim que está funcionando. Muita gente pensou que esse tipo de loja seria um fracasso. Só que agora, dia 17 de setembro, a Amazon inaugurou a sua 4ª loja lá em Chicago. E a expectativa é que até o final do ano ela inaugure a 6ª loja. Já se fala que esse tipo de loja irá revolucionar a forma de varejo que ainda existirá, né? Porque já que se pretende que essas lojas vão diminuindo cada vez mais, ficarão essas lojas de conveniências aí, né? Ok, vamos então agora partir para a questão do mundo dos negócios. Cerca de 60% do mercado de ações no mundo é manipulado por fundos quantitativos, que são software de inteligência artificial, os quais são responsáveis por operar as estratégias de negociação, que são compra e venda. Há 10 anos atrás, esse número não chegava a 30%. Ou seja, em apenas uma década, essa porcentagem dobrou. Aquela cena de um investidor de terno sentado atrás da sua mesa, cheio de papel, cheio de gráficos, isso já não pertence mais a esse universo, gente. Nem mesmo aquela cena daquele bando de gente, bando de homem gritando com um pedaço de papelzinho na mão, isso não é mais assim, acabou. Inclusive, essa profissão de operador de bolsa de valores, ela já está em rota de extinção por causa da inteligência artificial. Em junho de 2017, o maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, começou a utilizar um programa de inteligência artificial chamado Coin, que executa a maçante tarefa de interpretar os acordos de empréstimos comercial que antes consumiam anualmente 360 mil horas de trabalho dos advogados e agentes de crédito. A grande diferença é que esse software analisa esses documentos em questão de segundos. É muito menos propenso a erros. E não precisa ser contratado, não precisa pagar remuneração, férias e tudo mais. Ou seja, imagina quantas pessoas já perderam o seu emprego por conta desse tal de coin.
A cada ano que passa, verifica-se que mais escritórios de advocacia espalhados por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, estão aderindo ao uso das aplicações de inteligência artificial, possibilitando assim a automatização em larga escala das tarefas de análise de provas e de documentos. As aplicações de inteligência artificial que são disponibilizadas pelo site Watson Analytics da IBM é um ótimo exemplo. O sistema é capaz de processar em no máximo 5 segundos cerca de 500 gigabytes de dados, o equivalente a 1 milhão de livros. Além disso, tais aplicações também são capazes de realizar pequenas tarefas que fazem parte da rotina de trabalho dos advogados, como registrar petições, pesquisa legal, predição e criação de documentos. É claro que nós não estamos dizendo aqui, gente, que os dias dos advogados estão contados. Não, de forma alguma. Mas o que nós podemos perceber é que muitas das tarefas rotineiras que eles realizam, a inteligência artificial já está executando de uma maneira muito mais eficiente. Um jovem nos Estados Unidos, de 19 anos, ele desenvolveu uma startup, ou seja, uma aplicação de nome Do Not Pay, que é acessado via web. Na verdade, é um site que tem por trás dele, né, uma inteligência, um algoritmo de inteligência artificial. E a função, o objetivo dessa startup é ajudar as pessoas a reverter multas de trânsito e auxiliar imigrantes com processos de documentação. O resultado desse serviço, para vocês terem uma ideia, é realmente impressionante, gente. O Do Not Pay já conseguiu economizar um montante no valor de 9,3 milhões para um total de 375 mil usuários em seu primeiro ano de operação, que não precisaram entrar em contato com nenhum despachante, nenhum advogado. E nesse primeiro ano, inclusive, ele era de graça. As pessoas acessavam e poderiam dispor do serviço do site. Pena que não está disponível para nós aqui no Brasil. Agora vamos para a questão dos veículos autônomos. Os veículos autônomos são aqueles que não precisam do ser humano para serem guiados. Empresas como a Uber, Tesla, Google, Apple, Volvo, Toyota e muitas outras estão investindo pesado nesse setor e também pressionando o governo pela regulamentação desse novo meio de transporte. A Ford fez uma parceria com a pizzaria Domino's, que tem inclusive aqui franquia no Brasil, para testar veículos autônomos, para entregar em Michigan e na Flórida, já com os veículos autônomos. Recentemente, a Toyota fechou uma parceria com a Uber para que venha integrar em alguns de seus veículos a tecnologia que a Uber desenvolveu de carro autônomo. Para isso, ela investiu 500 milhões de dólares. Em 2016, depois de rodar 200 quilômetros nos Estados Unidos, um caminhão autônomo que nasceu da parceria entre Uber e Otto entregou a sua primeira carga de 45 mil latinhas de cerveja. Os especialistas afirmam que dentro de muito pouco tempo, os veículos autônomos serão já uma realidade no trânsito das cidades, principalmente dos países desenvolvidos. Isso representará uma grande ameaça para a profissão de motorista de táxi, de ônibus e também de caminhoneiros. Na área da saúde, a inteligência artificial já tem demonstrado ser uma importantíssima ferramenta para auxiliar na ampliação da capacidade de atendimento de pacientes, na prevenção e tratamento de doenças, como também na maior precisão de diagnósticos. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já há aparelhos de imagem capazes de apontar possíveis doenças e encaminhar notificações automaticamente para o médico. Equipamentos que enviam sinais vitais do paciente diretamente para os prontuários. Recentemente foi realizado um estudo pelo Departamento de Dermatologia da Universidade de Heidelberg, Alemanha, que contou também com a participação de cientistas da França e dos Estados Unidos, onde eles então pegaram 58 médicos, todos dermatologistas experientes, selecionados de 17 países diferentes e mostraram para eles 100 imagens de melanomas, para que eles apontassem qual era o diagnóstico. Em seguida, os cientistas mostraram as mesmas imagens para um sistema de inteligência artificial do tipo rede neural, que são os modelos computacionais inspirados no funcionamento do sistema nervoso central humano. E o resultado foi o seguinte: a inteligência artificial conseguiu detectar com precisão 95% dos tumores malignos,
Já os médicos detectaram uma média de 86,6% dos melanomas malignos mostrados no teste, provando assim que a máquina já está em uma condição de superioridade em relação aos melhores dermatologistas do mundo para descobrir se um paciente está ou não com câncer de pele. Ainda na área da medicina, nós podemos citar o sistema TensorFlow da Google, que tem sido utilizado para identificar a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira entre adultos, e também não podemos deixar de falar novamente da poderosa plataforma de inteligência artificial Watson da IBM. Assim faz, por exemplo, o supercomputador Watson, que absorve continuamente todos os estudos e pesquisas científicas sobre câncer. Aprende e já consegue diagnosticar e remediar a doença com precisão maior do que a de especialistas humanos com décadas de formação e experiência. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Agora, por mais que exista um poderosíssimo investimento em termos de inteligência artificial voltado para a medicina, para a saúde, nós também não podemos dizer que a função do médico está terminando, que os médicos humanos vão desaparecer. Além disso, nós precisamos nos apegar ainda à questão de que tarefas que exigem criatividade, percepção social e empatia ainda são algo que está nas nossas mãos, que é de exclusividade ainda do homem. Conforme um estudo realizado pela Universidade de Oxford, cerca de 47% dos empregos dos Estados Unidos está ameaçado pela automação. Existe um site que foi baseado nesse estudo da Oxford, que te permite consultar qual é a situação de uma determinada profissão em relação à possibilidade de automação. O nome do site é Will Robots Take My Job? Que traduzindo em português é Os robôs tomarão o meu trabalho? Para você acessar o site, fazer um teste, você precisa digitar desse jeito, tudo junto. Will Robots Take My Job, igual vocês estão vendo aí na tela.com. Agora, caso você queira fazer esse teste, eu até aconselho você fazer, é muito interessante. Você precisa considerar duas questões. A primeira é que esse estudo da Oxford já faz 5 anos que ele foi realizado. Então, possivelmente, alguma dessas estimativas já precisam ser atualizadas, porque em 5 anos muita coisa já aconteceu, principalmente relacionada à inteligência artificial. O segundo ponto é que ele está baseado no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Agora, mesmo assim, eu creio que ele é um bom referencial, ele serve de um bom referencial para nós. Eu fiz o teste de uma profissão que eu sei que ela vai enfrentar muito problema. A inteligência artificial ela vai começar a ocupar um grande espaço nessa profissão, que é a profissão de fiscalização de tributos, tanto do âmbito federal, estadual ou municipal. Por quê? Porque os dados dos contribuintes estão cada vez mais acessíveis via rede. Então, um auditor, um fiscal de tributos, ele não precisa ir lá mais na empresa. Ele recebe tudo isso via internet, né? Está tudo já armazenado ali nos seus portais. Então eu fiz essa pesquisa no site e olha só o resultado que eu obtive nessa pesquisa. Você está condenado. 93% de possibilidade de automação. Então, você que ainda tem interesse em trabalhar nessa área de fiscalização de tributo, o que eu te aconselho é que você se esforce ao máximo possível para passar nesses concursos, nesses próximos concursos, porque a tendência é que os concursos no futuro para essa área venham diminuir bastante o número de vagas e fiquem cada vez mais espaçados, ou seja, demore muito mais para ter concurso, certo? A mesma coisa, nós podemos falar sobre os contadores e os auditores contábeis. A pesquisa realizada no site deu esse impressionante resultado. Agora, um que me surpreendeu muito foi a função de cozinheiro. Ela também não escapará do rolo compressor da automação. Segundo este estudo, existe 96% de possibilidade que essa função seja automatizada até 2024.
Em alguns lugares até já pode se ver um robô pizzaiolo em ação, como é esse aí na França. Você chega na pizzaria, monta o pedido da sua pizza em um display e o robô prepara a sua pizza do começo ao fim, até coloca ela numa caixa cortadinha, nos tamanhos ali, nos pedaços, no tamanho exato. Para os mais abastados, que têm mais dinheiro, têm mais condição, já começaram a surgir as opções de robô cozinheiro para trabalhar na sua casa. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório que diz que até 2020 a automação poderá acabar com 7 milhões de empregos, sendo que os países mais afetados serão China, Índia e Brasil. Quase 2 anos depois, em março de 2018, a reunião do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que foi realizada aqui em São Paulo, o diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, o senhor Roberto Azevedo, declarou em uma entrevista o seguinte, que já há estudos que mostram que nos países latino-americanos, cerca de 50% dos empregos existentes hoje estão sob ameaça de automação. Eu coloquei na descrição o link dessa entrevista. Na verdade, é um vídeo que contém várias entrevistas e essa entrevista está lá no meio. É importante você dar uma checada lá. Agora, para mim, tudo isso é importante porque observe que há 5 anos atrás, em 2013, a Oxford, ela afirma em seu estudo que 47% dos empregos dos Estados Unidos estão sob ameaça da automação. E 5 anos depois, essa realidade chega agora para os países da América Latina, onde você vê um homem desse aí, de uma importância como é o Roberto Azevedo, dizendo que 50% dos empregos existentes hoje já estão ameaçados pela automação. Agora, ainda há uma infinidade de outros exemplos de tarefas que antes eram executadas apenas por nós humanos e que hoje a inteligência artificial já está executando de uma maneira muito mais precisa, mais rápida, mais eficiente. Só que nós vamos parar por aqui por enquanto. Eu acho que o que nós já citamos até o momento já é o suficiente para nós termos a noção melhor da gravidade da situação. Outros exemplos eu mostrarei no decorrer do andamento dos vídeos, certo? Agora precisamos entender 2 questões muito importantes antes da gente passar para a próxima parte. A primeira questão é, muitas dessas inovações, como por exemplo o robô cozinheiro, pode ser que nem dê certo, pode ser que não vingue, não vá para frente, ou que ele demore mais tempo para que eles sejam tão presentes de forma a poder impactar o mercado de trabalho. Só que se nós assistimos o vídeo anterior sobre o crescimento exponencial da tecnologia, a gente tem que considerar que nós já estamos vivendo um momento onde os saltos da evolução tecnológica acontecem de uma forma muito mais intensa, muito mais rápida, muito mais poderosa, o que permite que nós venhamos ter acesso às inovações tecnológicas muito mais rápido. Não faz muito tempo que o conceito de carregar em um único dispositivo um computador, um telefone e uma câmera sofisticados era algo de ficção científica. Agora nós vimos aí os smartphones que estão por toda parte, cada dia estão mais inteligentes. Só que quando eles surgiram, nem todo mundo podia ter um. Nem todo mundo tinha condição de comprar um aparelho como esse. Só que bastou pouco tempo para que a tecnologia evoluísse e desse condições da maioria das pessoas poder adquirir um aparelho como um smartphone. O segundo ponto que a gente precisa entender é que, da mesma forma como aconteceu com as primeiras revoluções industriais, a implementação da 4ª revolução industrial ela acontecerá de uma maneira mais intensa, primeiramente nos países desenvolvidos. É lá que a coisa acontece primeiro. Todavia, ela abrangerá todo o planeta. Todos os setores da sociedade serão impactados por ela, serão influenciados, receberão transformação, porque isso faz parte do plano. E existe muita gente, muita organização que está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Portanto, minha gente, uma das importantíssimas e inevitáveis mudanças que é decorrente, que é resultante da 4ª Revolução Industrial, é a crescente substituição do trabalho humano pela automação. E qual será a consequência disso tudo? A resposta é muito óbvia. Uma
terrível, uma inédita crise de desemprego generalizado. A revista inglesa Economist, ela disse que nenhuma nação está preparada para enfrentar essa situação que virá inevitavelmente sobre todo o planeta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho de Cristo.